Graça e paz, meus amados, minhas amadas em Cristo Jesus. Como está o feriado de vocês? 1º de maio, Dia do Trabalhador. Já desejo a vocês, trabalhadores, pais, mães, que acordam cedo para levar o sustento, para a família. Que Jesus abençoe grandemente, que te proteja, que te guarde, que te dê muita saúde e que não falte, nem o trabalho, nem falte o pão de cada dia. Que Deus venha suprir a vocês mulheres, que são mães como eu, mãe solo, que o Senhor venha dar direcionamento, abrir uma porta, e que o Senhor venha nos dar saúde e força para trabalhar, para que possamos criar nossos filhos. Eu agradeço a Deus, louvo a Deus, porque eu só tenho uma, porque se eu tivesse mais seria mais difícil. Mas a palavra de hoje é sobre permanecer em Cristo, permanecer firme, fiel, permanecer de pé, mesmo diante as dificuldades, diante ao desemprego, diante ao abandono, diante as lutas, ao choro, às calúnias, diante as tempestades, diante a falta até mesmo de fé, a falta de fé. Que não percamos a nossa fé. Por mais que as coisas pareçam difíceis, você olha para os lados, você não vê saída, você olha para frente, você não vê um oásis, você só vê aquele deserto quente, você não vê uma planta, você não vê uma pocinha de água sequer. E você fica desesperado, você quer parar, você quer morrer ali, estagnado, porque você não tem forças nem para ir adiante. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele nunca nos abandona. Eu estou passando por um deserto do qual tem me ensinado muito e eu parei de reclamar, porque Deus tem me suprido, tem me sustentado. Eu não tenho que estar reclamando, Falta algumas coisas, falta sim, é muito difícil, para você ser sozinho. Tudo fica mais fácil quando tem dinheiro, Mas só que o dinheiro não é tudo. O dinheiro compra coisas, compra alguns momentos felizes, compra comida, compra roupa, compra um lar. Não, um lar não, compra uma moradia. Lá é outra coisa. Lá é amor, é respeito, é compromisso, fidelidade. Então, o texto está em João, Evangelho de João 15. Vamos ler o 4 e o 7, porque esse texto fala sobre a videira e os ramos, Mas vamos ler o texto todo, Vamos ler o texto todo. O texto diz assim: a videira e os ramos. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim nem vós os podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanecem em mim, eu nele. Esse dá fruto, porque sem mim nada podes fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, permanecerem em vós, pedires o que quiserdes, e vos será feito.
porque nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Esse texto não foi programado, e agora que o Senhor está me mostrando que tem a ver com o dia de hoje, o dia do trabalhador, não é verdade? Porque Jesus, o Pai é o agricultor e nós somos o ramo, né? Somos os frutos. Olha que coisa linda, como caiu bem. Essa palavra foi pregada ontem na igreja e eu achei muito, muito belíssimo. Porque se nós não estivermos firmados, né, em Cristo, como ramos, né, na figueira, se nós não, se os galhos não estiverem junto do tronco, né, ele não vai dar fruto, né? A árvore, se ela não está dando fruto, ou ela tem que ser podada, ou ela tem que ser arrancada. Porque, às vezes, o pastor estava até falando sobre isso, ele deu uma ilustração de um pé de acerola lá na casa dele. E a pessoa deu a dica que precisava ser podado para dar mais frutos e melhores. E com nós não é diferente. Às vezes, nós temos que ser podados para que nós aprendemos, amadurecemos e venhamos dar frutos. E quando nós não damos frutos, em nada, Deus poda, Deus faz e acontece, e nada, a gente não quer nada, aí é hora de Deus exterminar, né? Arrancar a figueira. Se nós não estamos dando fruto, para que a gente vai viver? Né? Tem pessoas que estão como uma árvore seca, que já secou tudo, que nem tem raiz, que tá ali, é só puxar que arrancou, ela não faz diferença nenhuma. E tem outras que tem raiz, que ainda tem vida, só tá, né, precisando ser podado, né, tirar uns pecados aqui, outros ali, né, tratar o coração, a raiz de amargura, dar uma limpada, tá com um mofo, tá com um fungo, alguma coisa que precisa ser limpado, para que ela cresça viçosa. E você pode fazer essa experiência, quem trabalha na roça sabe disso, né? E que tem que podar, né? Podar e ela vai crescer. Eu cresci na roça, eu conheço um pouco disso, assim, um pouco. Tem aqui no meu quintal, eu gosto de plantar alguma coisinha, é um quintal pequeno. E tem tempo que realmente tem que dar uma podada. Aí cresce mais bonito, mais viçosa. Eu tinha uns pés de pimenta que começou a dar uma formiga, um mofo, aí eu cortei. Eu ia arrancar, mas eu preferi cortar e já estão crescendo novamente. É como um pé de sabugueiro, pé de erva cidreira. Eles crescem viçoso, sabe? E vão dar fruto, né? Qualquer árvore assim, que não tá dando fruto, não arranque de vez, não. Se você vê que ainda tem vida, você só dê uma podada e veja o que acontece. Assim somos nós, né? Deus nos dá uma chance. Só quando ele vê que realmente a gente não tá, aí ele nos retira, né? Pra a gente não perder a salvação. Acontece isso também. Então, é muito forte essa palavra. Se permanecerdes em mim e nas minhas palavras, e o que nós pedirmos, né? O Senhor nos dará. Agora, esse tudo que pedires, minha gente, não se engane que é tudo, né? Eu vou pedir um carro importado, eu vou pedir uma mansão. Não se trata de bens materiais, né? Não é que Deus vai dar tudo que você pedir. Aí tem gente que pensa assim, então assim eu não gosto de fulano de tal, eu vou pedir para que Deus mate ele, aconteça um acidente ou que ele morra. Não é assim. Aqui, Jesus quis dizer que nós temos que ter uma vida de santidade, de oração, uma vida regrada, né? Ligada, um relacionamento com o Pai, relacionamento de filho, que nós temos que nos arrepender verdadeiramente, né? Deixar o velho homem para trás
e buscar uma vida de santidade, né? Uma vida de prática na palavra, de conhecimento. É isso. Para que Deus venha ouvir a nossa oração e nos abençoar, né? E não importa realmente o que pedirmos. Se estivermos com uma vida em santidade, estivermos ali na figueira, né? O ramo na figueira, fazendo tudo direitinho, não importa a sua oração, o que você vai pedir. Sendo conivente com a palavra, com a vontade do Senhor, se estiver ligado com a vontade dele, ele vai fazer. Lógico, tem que estar com a vontade dele. Porque primeiro você tem que, quando você orar, não esqueça de dizer que seja feita a tua vontade, Senhor. Não é a minha. Se é para o meu bem. Porque assim, tem coisas que a gente pede, que a gente ora, que Deus não vai dar de imediato. Porque ele sabe. Ele sabe o nosso futuro, ele vê além, ele vê o futuro, ele vê lá na frente. Ele sabe que aquilo não vai nos fazer bem, né? Aquilo não vai nos fazer bem, aquilo não vai nos edificar, vai trazer transtorno, né? Choro. Então ele não deixa acontecer. E você fica se lamentando, mas nada está acontecendo, eu não vejo saída. É porque não é para ser. Temos que vigiar, né? Temos que ser pessoas de oração. Temos que orar, esperar Deus falar, né? Perguntar a Deus se é realmente a vontade de Deus, porque às vezes a gente quer fazer a nossa própria vontade, não é verdade? A gente quer realizar nossos desejos, a carne, né? A gente se engana, a carne, ela tem, né? Ela anseia pelo pecado, anseia pelo prazer, e às vezes a gente se ilude pelo que ouve, né? A gente tá carente ou tá tão sedento de algo que a gente se ilude pelo que ouve, pelo que vê, e não é bem assim, né? Aí Deus, ele fecha, né? Ele não deixa acontecer, porque quando Deus ama a todos, né? Deus não tem assim acepção de pessoas, mas quando Deus tem propósito para nossas vidas, ele nos guarda, ele não deixa acontecer. Ele nos livra do laço do passarinheiro. Ele guarda os nossos caminhos, a nossa entrada, a nossa saída. Ele nos livra de todo o mal. Ele nos protege debaixo das suas asas. Ele não deixa acontecer. Ele não deixa. Tenha certeza disso. Então, que possamos ser, né? Esse ramo, né? E que possamos dar fruto. Para dar fruto, nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que suportar o processo e procurar ter uma vida de santidade. Temos que procurar ter uma vida de santidade, regada na palavra do Senhor. E eu te digo que não é fácil, porque são tantas as provações. Todos os dias o inimigo coloca diante de nós obstáculos, ciladas, para que a gente desista, para que a gente perca a fé. Principalmente quando não acontece aquilo que estamos pedindo há tanto tempo em oração. Ele coloca pessoas disfarçadas de anjos, só que são puro demônio para nos afastar da presença. É importante vigiar, sabe? Para ter uma vida de santidade, você tem que fugir da aparência do mal, se afastar de pessoas fofoqueiras, maldizentes. Você tem que ser forte, buscar. Agora, essa sabedoria, essa força, ela vem do alto, né? Ela só vem do alto. Nós temos que buscar, temos que orar pedindo todos os dias essa sabedoria, para não cairmos em tentação. Porque as tentações, elas não vêm de Deus, né? Elas vêm do inimigo mesmo, de Deus. Então é isso. Seja a figueira que dá frutos. Permita-se ser podado para que você venha dar frutos. Não seja apenas uma árvore assim ali no meio do jardim que não dá fruto, que só é de enfeite. Seja uma árvore que dá fruto. Seja alguém que
que venha deixar um legado, né? Um legado de... Olha, se você não tem dinheiro, mas você tem pelo menos uma palavra para dar a alguém. E você tem um carinho, um afeto. E não existe ninguém que não tenha nada para dar. Você tem. Se você tiver 1 quilo de alimento, você divide. Se você tiver... O que você tiver, divida. Se for um ovo, fica difícil dividir, né? Temos que cozinhar para repartir, mas ele cru não tem como. Mas seja o que for, pode ter certeza que Deus vai te honrar, vai dar em dobro. Eu tenho vivido essas experiências assim, de ter dia, de eu dizer, meu Deus, essa semana tá difícil. Essa semana tá difícil. Aí eu digo, minha filha, bora comer o que tem, viu? Ó, tem comida, agora a carne tá complicada. Aí eu começo a orar ao Senhor. Senhor, me dá provisão. Senhor, que aquela pessoa que me deve venha me pagar. Oh, meu Deus, eu trabalho porque eu preciso. E você tem que dar uma de doido, você tem que clamar ao Senhor, você tem que orar. E o Senhor entra com providência. Deus tem assim, se importado tanto comigo. Um carinho tão especial que eu não tenho nem como. Assim, eu acho que todo agradecimento é pouco para o cuidado de Deus na minha vida, sabe? Eu só te digo isso, suporta o processo, se permita ser podado, se permita, se arrependa. Se você guardar mágoa de alguém, se você é uma pessoa que, eu não consigo perdoar, mas isso foi uma coisa que o inimigo colocou na tua cabeça, todo mundo pode perdoar. Permita-se perdoar. Você vai ver o alívio que é quando você libera perdão. O seu coração vai agradecer, sua mente, seu corpo. Porque guardar mágoas é só... É guardar doenças, minha gente. É guardar doenças, é morrer aos poucos. Então perdoe. Você carece do perdão de Deus. Perdoe. É só isso que eu te digo. Tenha um excelente final de semana. Feliz Dia do Trabalhador. Que Deus abençoe e multiplique o seu trabalho, as suas finanças. Né? Que Deus abençoe a sua vida secular, seu ministério, sua vida familiar, sua vida conjugal, né? E sua vida financeira, né? Sua situação financeira. Eu não conheço, mas o Senhor sabe. Que o Senhor venha nos abençoar, né? Que o importante é estar com saúde, estar firme na presença, permanecer em Deus. Permanecer, obedecer. Fica na paz.